Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para ministrar a lição de número 11 da revista da Escola Dominical Editora CPAD. Nós estamos aqui trabalhando esse tema desse primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade. E nós estamos falando sobre o Espírito Santo, falamos sobre o Pai, o Filho, e estamos finalizando a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, interaja conosco em nosso canal, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante, esse vídeo é relevante, ele consegue distribuir para mais pessoas e vamos ajudar na divulgação da palavra do Senhor, porque através desses ensinamentos muitas pessoas podem aprender e conhecer o Evangelho. Então é muito importante que você faça dessa maneira, nos ajudando. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus estamos em Tua presença, Senhor, nesta noite. Estamos aqui para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos, Senhor, que vão assistir esta aula. Ó Deus, dê graça, ajude cada um dos Teus filhos, Senhor, a entender e compreender. Me dê graça também, Senhor, para transmitir a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos, nesse exato momento, o Pai e o Espírito Santo. A lição aí na tela. O texto áureo está em Romanos capítulo 8, verso 14. Você que não tem sua revista, pegue sua Bíblia, acompanhe com sua Bíblia, ou então você vai no site estudantesdabiblia.com.br e você consegue acessar as lições que eles disponibilizam toda semana. Diz assim o texto áureo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Verdade prática. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Então essa é a verdade prática. É bem interessante esse resumo que ele traz aqui para nós. Que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Aí a nossa lição vai girar mais ou menos em torno disso daí. E nós temos aqui a leitura bíblica em classe. Nós temos essa primeira leitura em Romanos capítulo 8, 12 a 17 e Gálatas capítulo 4, do 1 ao 6. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aí agora você vai para Gálatas capítulo 4, do 1 ao 6, que diz para nós da seguinte forma: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho,
que clama, Abba, Pai. Agora vamos para a nossa introdução, para nós darmos sequência aqui, em nome de Jesus. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo, da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição, veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Então, nós estamos aqui nessa introdução que ele nos tira da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida, como nós lemos lá na Verdade Prática. E é uma obra trinitária que nos transforma por completo, da condenação à comunhão, da carne à glória eterna, que é a glorificação. E nós vamos ver aqui que o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Número 1, o tópico 1, o Espírito e as dádivas do Pai. Número 1, da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Romanos 8,15, parte A. Essa expressão do grego pneuma douleia, ou doulia, aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. A lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. Ela revela o pecado, mas não concede o poder de vencê-lo. Entretanto, sobre a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Romanos 8,15, parte B. Essa frase do grego pneuma huiothesia aponta para uma nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Gálatas 4, do 4 ao 5. Não somos mais escravos, mas filhos. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Então nós temos aqui vários versículos bíblicos para a gente explorar aqui. Então, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 15, parte A. No versículo 15, abra lá, versículo 15. Eu vou compartilhar para vocês aí na tela, na nova versão transformadora. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Então, olha aqui, o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Versículo 16, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É essa parte, é o nosso espírito humano que testifica, que comunica com o Espírito Santo de Deus, que é a comunhão, essa comunhão que nós temos com o nosso Deus. Agora nós temos aqui Gálatas capítulo 3, verso 10. Bastante referências bíblicas nesse primeiro ponto. A gente precisa explorar. Cadê você? Eu estou usando o site bibliaonline.com.br. Os créditos vai para eles, né? Perdão. 3, verso 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob a maldição. Perdão, irmãos. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei.
Pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Eu li um pouco mais para poder expandir o nosso entendimento. Agora vamos para o capítulo 4, verso 3 de Gálatas. Gálatas 4, verso 3. O mesmo acontecia conosco. Não, eu vou ler do primeiro, é porque só ler um versículo é complicado, tem que ler todo um contexto. Versículo primeiro. Portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser o dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim os fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos Abba Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Bastante informação. Aí é que ele fala, ó, voltando para a nossa revista, embora a lei, onde está a mãozinha aqui do mouse, ó, a lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. Ela revela o pecado, mas não pode conceder o poder para vencê-lo. Isso aqui é o resumo principal, isso aqui é o mais importante resumo sobre a função da lei. Sobre a função da lei de Moisés, sobre a função da lei do Antigo Testamento. Isso aqui, esse texto aqui, ele... É claro que o conceito é mais amplo, mas essa pequena frase aqui, ó, ela consegue resumir bastante aqui, ó. Não, a lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Não concede graça para vencê-lo. Romanos 7, 12 ao 13. Vá lá para a sua Bíblia. Romanos 7, 12 e 13. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. E santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas, então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus fins perversos. 14, né? O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Então, esses versículos aqui é bastante importante você entender. Então, olha só. Aí ele vai falando sobre que nós não somos mais escravos, mas filhos. A gente já tratou em alguns outros momentos, que João capítulo 1, verso 12 e 13 fala que nós somos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creram em Jesus Cristo, se arrependeram de seus pecados, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. Isso não foi da vontade humana, mas sim da vontade de Deus que nos tornássemos filhos. E aqui em Romanos a gente leu que através do Espírito Santo de Deus a gente se torna o quê? Que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos. Então isso fica muito claro, tem que ficar claro para nós aqui nesta noite.
E aí ele vai tratar sobre a questão da lei e da graça. Ele, ele faz, como eu falei para vocês, enfatizar um resumo ali sobre a lei e graça, de uma forma bem simples de você entender. E a gente leu em Gálatas que servia como a lei, servia como tutor, como aio. É o seguinte, eu sou professor de educação básica, né, ensino fundamental 1, e eu estou ali na sala. Os pais deixam os filhos sob minha responsabilidade para eu educá-los. Eu educo, eu ensino as matérias, os componentes, né, porque quem educa são os pais, né, a gente só ensina as matérias. A gente ensina as matérias, passa aquele momento com eles, e quando os pais chegam no horário de que acaba a aula, a gente devolve as crianças para os pais. A lei, quando a Bíblia fala de tutor, de aio, de pedagogo, que é a palavra grega ali que aparece é pedagogo, o que nós temos que entender? A lei ela serve como um aio, um pedagogo, para apontar, ela apontava o pecado, ela mostrava o que era pecado, ela mostrava a santidade de Deus, o padrão de Deus, e o padrão que eu não conseguia alcançar. Então, diante desse padrão santo, eu via que eu não conseguia alcançar, então ele gerava um problema, um impasse. E aí, a lei, ela se viu como um instrutor, um pedagogo ali para chegar à plenitude dos tempos, para chegar até o momento em que Cristo cumpriria toda a lei, todos os mandamentos, os profetas, e estabelecesse um novo concerto. E através da graça, através da sua morte e ressurreição, nós fomos entregues agora nas mãos de Deus novamente, que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo a humanidade. E agora quem passa a guiar as nossas vidas é Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus. Jesus morre na cruz do Calvário, aniquila o poder da morte, do pecado e do inferno, e aí o Espírito de Deus passa a habitar nas nossas vidas, e o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus, que clama Abba Pai, e agora quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus, é a graça divina que nos perdoa e que ela aponta o nosso pecado, mas ela também propõe a solução, o perdão em Cristo Jesus. E Paulo vai dizendo que a lei ela é ruim? Não, o mandamento é santo, o mandamento é puro, porque foi Deus que instituiu os mandamentos, foi Deus quem deu os mandamentos, não foi outra pessoa. Foi o próprio Deus que deu esses mandamentos, essas instruções a Moisés. Mas o problema estava em nós, está na natureza humana, que ela tem a tendência a, a praticar tudo aquilo que é contrário à vontade divina. Então percebe que esse é o entendimento que a gente tem que ter sobre a lei e a graça, porque a lei ela serviu para mostrar o padrão divino e mostrou que a gente não alcança e a gente peca e é condenado. Mas aí vem Cristo, institui o novo concerto, a nova aliança, e através do seu sangue nós somos purificados. E através do Espírito Santo de Deus podemos viver uma vida santa e justa diante do Senhor. Então essa é a importância do Espírito Santo. Agora eu volto com vocês para a nossa revista. Nós estamos no tópico 1, agora vamos para o item 2. Da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça fomos transformados, e assim, abre aspas, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual jurídica. João 1,12. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Segundo aos Coríntios 1,22.
Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba Pai, Romanos 8,15, em que o aramaico Ava, ou Abba, é a forma carinhosa para papai, e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Outro benefício do filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. Efésios 1,11. Olha, deixa eu ver se ele vai tratar sobre a questão da herança aqui nos tópicos mais abaixo, para eu não ser repetitivo. Olha, lá embaixo ele vai tratar sobre herança por adoção. Eu vou falar sobre a questão da herança, que a gente tem que tomar um cuidado. E aqui ele fala da rebeldia filho legítimo. Eu já tratei basicamente tudo isso, que antes da regeneração, né, antes de se tornarmos servos de Deus, a gente estava espiritualmente, éramos rebeldes, fomos transformados e temos o privilégio hoje de sermos chamados filhos de Deus, e através da presença de Deus em nossas vidas. O 3, das trevas à plenitude do Espírito. Noutro tempo vivíamos em trevas espirituais, Efésios 5,8. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus, Colossenses 1,13. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito. Porque sois filhos, Deus enviou os vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Gálatas 4,6, que eu já li com vocês. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. E assim como Jesus orava, Abba Pai, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Não significa que nós somos adotados. Pelo fato de sermos adotados, não significa que somos cidadãos de segunda classe. Ao nosso redor, na sociedade, muitas vezes, algumas crianças que são adotadas, elas sofrem bullying, elas são zombadas. Tem pessoas que, infelizmente, têm essa pobreza de espírito e acabam zombando. Ah, fulano é adotado, não sei o quê, às vezes olha com um olhar de desprezo, de discriminação, e por aí vai. Só que a criança, da feita que ela é adotada, ela tem todos os privilégios de um filho. E a gente traz isso para a presença de Deus. Por quê? Porque Romanos fala que de Israel é a glória, a lei, os profetas, os mandamentos e tudo mais. Só que através de Jesus Cristo, nós fomos adotados. E a nossa filiação é legítima. Somos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nós somos filhos legítimos. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Então, isso é muito importante, nós entendermos que fomos enxertados nessa oliveira verdadeira, no azambujeiro. Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui. Romanos capítulo 8, se eu não me engano, acho que é nela. Deixa eu ver se eu acho. Deixa aí nos comentários se você sabe onde que ela está. Eu sei que é Romanos. Quer ver? Enxertados na videira. Romanos capítulo 11.
João 15, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos, mas eu quero Romanos capítulo 11. Cadê? Ó, Romanos 11, 17. Mas algum desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade. Mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Olha que coisa interessante aqui. Ele fala que aqueles que foram enxertados também não devem. Porque assim, alguns israelitas, os israelitas se gloriavam porque eram os filhos de Abraão, né, os filhos de Deus. Só que em Romanos capítulo 11, Paulo fala o quê? Que Deus não poupou nem os ramos naturais. Imagina a gente que foi enxertado, filho adotivo. Não que a gente é cidadão de segunda classe, mas você vê, o povo que ele elegeu, que ele escolheu, alguns foram rejeitados, que dirá cada um de nós. Então ninguém pode se gloriar em nada, porque quem dá o alimento nutritivo é a raiz, é o tronco. E nós precisamos estar ligados a isso. Então, o Romanos capítulo 11 deixa bem claro aqui quem é o papel de cada um. Então, ninguém pode se gloriar em absolutamente nada. Voltando para a nossa revista aqui, ó. Tópico 2. O Espírito nos guia na vontade do Pai. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Os verbos guiados, do grego agontai, está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. 1 de João 2,27. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, em todo o curso da vida. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. A orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Como filhos, não fomos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. Isso aqui é muito importante. O Espírito nos guia na vontade do Pai. Olha só, os filhos são guiados pelo Espírito. E ele traz essa palavra guiados que é continuamente orientada, é uma ação contínua, né? É um processo contínuo. Deus está sempre nos guiando em todo momento. E 1 de João 2,27, vamos ver aqui. 1 de João, primeira carta de João 2,27. No capítulo 2. Cadê? Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Então nós somos guiados por Deus, ele permanece, ele nos ensina, nos guia em toda a verdade.
Temos outra passagem, 1 Coríntios 6,19. Ele fala também para nós sermos guiados no Espírito, para não fazermos a vontade da carne, né? 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. E olha aqui, ó, a santificação também do nosso corpo, né? O nosso corpo precisa ser santificado, precisa ser cuidado. Nós somos templos do Espírito Santo, então o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se ele habita na tua vida, você tem que andar em um caminho de santidade. E aí você estará fazendo a vontade do Pai. 2. Tópico 2, item 2. O Espírito opera a mortificação da carne. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. O termo mortificardes, que é do grego thanato, significa morrer, sufocar algo até que perca sua força. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em espírito. Gálatas 5,16. Despir-se do velho homem, Efésios 4,22. Crucificar a carne, Gálatas 5,24. E nos santificar diariamente. Colossenses 3, verso 5, 1 Tessalonicenses 4, 3. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Esse texto aqui, esse tópico aqui é muito importante. O Espírito opera a mortificação da carne. E essa palavra mortificar é sufocar algo até que perca suas forças. Olha só que coisa forte, né, isso daqui. Gálatas capítulo 5, 16 a seguir, vocês conhecem sobre as obras da carne, fruto do Espírito. Mas eu quero trazer um outro texto, 1 Coríntios capítulo 9, que fala da disciplina de um atleta e como que esse atleta, como que Paulo ele faz essa conexão com a pregação do Evangelho. Ele, na 1 Coríntios 9, 25. O apóstolo, diante do contexto grego, né, diante dos Jogos Olímpicos, das competições que ele presenciava ali, ele fala aqui, 9,25. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, algo terreno, um prêmio terreno, uma glória terrena. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Ele fala de disciplina e esforço para ganhar um prêmio eterno. Nós, no caso, né, os cristãos, servos de Deus. Aí ele vem aqui, ó. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta a alcançar. E ele sabia com quem ele estava lutando. Isso é interessante, isso é importante você saber com quem você está lidando. Você lida contra a carne, o mundo e o diabo. E todas essas situações se vencem em nome de Jesus, orando, jejuando e estudando sistematicamente a palavra de Deus. Disciplino meu corpo como atleta, verso 27, treinando-o para fazer o que deve,
de modo que depois ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ou seja, ele subjuga o seu corpo a tal ponto para que ele não seja reprovado. Ou seja, eu falo, eu prego, mas eu não vivo, eu não faço. Se eu fizer dessa maneira, eu serei desqualificado, eu serei reprovado. Então, percebe que ele analisa todo esse contexto da disciplina de um atleta que estava em busca de um prêmio, de uma glória terrena, de um prêmio terreno, e ele faz essa conexão com a nossa jornada espiritual. Eu gosto muito desse texto aqui porque ele tem muito a nos ensinar sobre isso. E tem a ver com esse tópico aqui de o espírito opera mortificação na carne. E aí o que eu quero dizer com isso de 1 Coríntios 9, 25 a 27? Que nós, irmãos, nós temos que mortificar a carne. O que acontece? O diabo se enfrenta em nome de Jesus, né? E a carne a gente foge, a gente corre dela. E só será possível a gente vencer essas coisas com o Espírito de Deus guiando as nossas vidas. Não adianta você tentar lutar com as suas forças, com a sua capacidade. Você que porventura está preso em alguma situação e quer se desvencilhar, busque a Jesus, primeiramente, ainda se não se converteu, creia no Evangelho, nessa mensagem, arrependa de seus pecados, entregue sua vida para Jesus, que o Espírito de Deus vai morar na sua vida, vai fazer morada, mas significa que não vai ser um mar de rosas, vai começar um novo processo, você vai ter uma pessoa muito poderosa para te auxiliar, que é o Espírito Santo Consolador, para te auxiliar a se desvencilhar desse vício, a se desvencilhar desta situação que tanto te incomoda, que tanto te aflige. E é necessário você reconhecer e pedir socorro a Ele, que Ele tem poder para te ajudar. Se você tentar, não, eu vou vencer com as minhas forças, com a minha capacidade, eu nunca vou conseguir. Você não vai conseguir. Mas quando a gente recorre ao Todo-Poderoso, aí a gente vence. A gente consegue superar as nossas limitações. 3. O Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus atuando. A promessa do Pai, o Filho executa e o Espírito Santo de Deus aplica na vida do ser humano. Abre aspas, vai citar aqui, ó. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Citação de Gálatas 4, do 4 ao 6. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude no tempo, ou seja, no tempo escolhido por Deus. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores e o Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor da redenção e o Espírito é o aplicador da adoção. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. Aqui não são três deuses, viu, irmãos? De forma alguma. São três pessoas distintas, porém coeternas, consubstanciais, com a mesma substância, mesma essência, coeterno, e o Pai e são Deus, e são divinos. Seres divinos. Não, daqui não tem nada a ver com politeísmo de forma alguma. Aqui há um só Deus. Melhor reformular minha frase, né? Há um só Deus, um ser divino distinto em três pessoas. Senão, seres divinos ficou
mal arranjado, como se diz por aí. Daqui a pouco vai dizer que eu estou defendendo o politeísmo, não é o caso. Então isso aqui é muito importante. O Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor da redenção, o Espírito Santo é o aplicador da adoção. Então, já falamos sobre essa questão de adoção de filhos aqui. E o 3, a Trindade nos conduz à herança eterna. Primeiro, herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus. O termo herdeiro, do grego kleronomos, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. Eu falei no começo, né, que a gente assume todos os... Né, Só que vou terminar aqui para eu falar o que eu preciso. É uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja e garante a herança, o Filho a conquista na cruz, e o Espírito é a garantia dessa herança. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação, e também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Como herdeiro, a gente herda tudo isso, mas eu quero ler com vocês Romanos, que a gente não herda só as flores, não, porque tem gente que gosta de pegar só a parte boa do texto e esquece de um detalhe. Romanos 8:17, olha aqui na tela. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiro, aquele que herda igualmente. Co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Então a gente herda todas essas bênçãos da glória futura, da vida eterna, da salvação no tempo presente, mas também herda o sofrimento. O sofrimento ele faz parte do pacote. A herança, a gente não herda a parte e não herda as dívidas e não herda também o que pode gerar algum dinheiro para nós. Eu tive que pagar, eu tô tendo que pagar um monte de coisa no inventário do meu pai. Tá sendo descontado um monte de coisa. Porque eu herdei também o ônus e o bônus. Então eu tenho que pagar. E percebam que é assim em Cristo. Você herda todas essas coisas, como ele falou aqui na lição, mas fique atento também, que vem o sofrimento no pacote. Aí o povo fala assim, eu sou herdeiro, eu sou aquilo que tudo que Cristo diz que eu sou. Aí esquece desse detalhe, quando vem a luta, se atribula e larga Jesus. 2. Voltando aqui, terceiro tópico que tem 2. Co-herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiros de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Essa herança não é posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível, incontaminável. Porém, aqui ele fala dos sofrimentos, né? Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm um propósito eterno. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. Aqui, eu me adiantei no tópico anterior, mas aqui é perfeito que o pastor Douglas ele deixa, que
Não significa apenas desfrutar da glória, irmãos, mas também dos seus sofrimentos. A bênção de Deus, ela é completa. 2 Timóteo 2,12. Abra aí. 2 Timóteo. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, olha aqui, ó. Seja forte por meio da graça que é em Cristo Jesus. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Então, o bom soldado de Cristo Jesus, ele tem que suportar o sofrimento. Faz parte. E Gálatas 6,17. Gálatas 6,17. Quando você entende, irmãos, a carta aos Gálatas, e o apóstolo Paulo fala essa palavra que eu vou ler para vocês aqui. De agora em diante que ninguém me perturbe com essas coisas, pois eu levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertence a Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele na carta aos Gálatas, ele é uma carta que revela um pouco do seu temperamento, mas no começo. É uma carta, acho que é das primeiras cartas mais antigas que tem. Ele chega ali com os dois pés na porta. Ou seja, ele pregou para o povo, para os irmãos que estavam na Galácia, para o povo que estava ali na região da Galácia, o povo se converteu, o povo creu no Evangelho, estavam tudo ali. Aí começaram a dar ouvidos a falsos mestres, os judaizantes, falando que o apóstolo Paulo não era um apóstolo de verdade, que ele pregava meias verdades e que faltava, que realmente Jesus era o Salvador, mas tinha que obedecer à lei de Moisés e tal, que não era bem assim. Aí o apóstolo Paulo fala: quem enfeitiçou a mente de vocês? Vocês estavam indo tão bem, aí agora vocês estão tudo voltando para trás. E aí, quando ele finaliza essa passagem, que ninguém me inquiete com coisa alguma, porque eu trago a marca. Ou seja, não adianta vocês ficarem com essa conversa fiada, porque eu tenho no meu corpo as marcas do Evangelho. Eu tenho um sofrimento, as marcas do sofrimento do Evangelho na minha vida. Então, é por isso que ele fala. Essa é a forma bem resumida para vocês entenderem por que ele está falando esse versículo aqui, que é bem, bem interessante quando ele fala isso aqui, que chama a atenção. E, voltando para a nossa revista. 3. O pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Ele tem o controle do tempo oportuno e exato, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um dos seus filhos. Os tempos pertencem a Deus. A gente muitas vezes quer as coisas para ontem. Tem promessas que se cumprem no futuro. Tem promessas que já se cumpriram na minha vida, tem promessas que ainda não se cumpriram. E eu creio que é assim na sua vida também. Deus sabe a hora certa, o momento certo. Concluímos que o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente,
A igreja deve viver sob essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. E aqui nós encerramos esta lição. A próxima é o Filho e o Espírito. É a nossa próxima lição. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma escola bíblica abençoada aí na sua igreja. Você que é professor, que essa pré-aula possa te ajudar. E você que é aluno possa também te ajudar a compreender o que está sendo dito aqui. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.